Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que dá o que pensar, hein? A tal da patologia do sentido. A gente vai investigar como a forma que a gente lida com o sofrimento hoje em dia pode, na verdade, estar silenciando quem a gente é de verdade, a nossa própria subjetividade. E a pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa aqui, ó. Quando o nosso primeiro instinto, sabe, ao sentir uma dor na alma, é simplesmente acabar com ela, o que será que a gente está perdendo nesse processo todo? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Certo. Vamos começar com a primeira grande ideia. O sofrimento que foi medicalizado. Sabe, essa tendência de tratar a dor da alma como se fosse um problema puramente técnico. Uma coisa que precisa de uma solução e pra já. E isso nos leva a um ponto que é, assim, fundamental. Pensa bem. Angústia, tristeza, ansiedade, em vez de serem vistas como partes super complexas da experiência humana, elas estão sendo cada vez mais encaixotadas como falhas no sistema. Um defeito biológico que tem que ser corrigido com química e o mais rápido possível. Para a gente entender o real impacto disso, a gente precisa ter bem claro o que é subjetividade. Pensa assim, é o universo inteiro que cada pessoa carrega por dentro. A nossa história, nossas memórias, os conflitos, os sonhos. No fundo, é a nossa busca natural por um significado para a nossa própria vida. E é aqui que a análise fica mais profunda. Essa medicalização em excesso pode acabar levando ao que a fonte chama de uma nova forma de alienação, uma desconexão não com a sociedade, mas da gente com a gente mesmo. É como se a nossa busca por um sentido fosse interrompida no meio do caminho. Agora, olha a força dessa citação. A ideia de curar alguém da própria condição humana é muito poderosa, né? Isso sugere que o sofrimento, os conflitos, as dúvidas, talvez não sejam doenças, e sim partes essenciais do que é, bom, ser humano. Geralmente, quando a gente sente uma angústia, um processo bem natural começa. Primeiro, a gente sente. Depois, a gente tenta entender o significado daquilo, investiga a causa e, por fim, encontra a relevância daquilo tudo para a nossa vida. O que a fonte aponta é que quando a gente silencia a angústia logo no primeiro passo, todo o resto do caminho é bloqueado. A mensagem é calada antes mesmo da gente conseguir ouvir. E isso nos leva direto para a negação da singularidade. Quer dizer, quando o foco é só no biológico, a história única de cada pessoa corre um risco danado de ser apagada. E aí o indivíduo vira só mais um caso genérico. E essa citação aqui, nossa, resume perfeitamente essa mudança. A atenção sai da história pessoal, dos traumas, dos desejos, e se volta para um organismo anônimo que tem uma anomalia biológica. A pessoa por trás do sintoma, ela corre o risco de se perder no meio disso tudo. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado tem o sujeito singular, que é definido pela sua história, seu mundo interior. Do outro, o ser orgânico, visto só pelo desequilíbrio químico. O que a fonte argumenta é que a abordagem de hoje em dia está pendendo quase que totalmente para o lado direito, e a história da pessoa vai ficando para trás. Bom, vamos avançar para entender como isso acontece. A análise chama esse processo de redução do humano, e ele é impulsionado pelo que o autor chama de cientificismo, ou seja, aquela crença de que só o que dá para medir, só o que é biológico, tem validade científica, ignorando totalmente a nossa psique. Então, aqui está o X da questão. Dilemas existenciais profundos, angústias sobre a vida, trabalho, relacionamentos, tudo isso é reduzido a uma única causa orgânica. Toda a complexidade do nosso mundo interior é deixada de lado por uma explicação puramente biológica. E ao fazer isso, algumas dimensões que são fundamentais para a gente são simplesmente ignoradas. Nosso mundo interior, nossa capacidade de criar metáforas para dar sentido à vida e até os desafios que a nossa própria liberdade traz. Tudo isso pode acabar sendo ofuscado por uma busca sem fim pela normalidade, sem deixar espaço para os conflitos internos. E chegamos ao ponto alto do argumento, o que dá nome a essa análise toda: a patologia do sentido. Ela é apresentada como a consequência final de todo esse processo de silenciamento. No fim das contas, o que adoece não é só a pessoa que sofre, mas a própria capacidade humana de construir um sentido a partir das dificuldades. A dor, que podia ser uma mensageira, sabe, trazendo uma informação valiosa, é calada antes de poder falar. O verdadeiro problema, então, se torna a própria perda de significado. E assim, a gente termina com essa reflexão. Se a gente aceitar que a dor pode não ser só um erro que precisa ser corrigido, mas sim uma mensagem do nosso eu mais profundo, a questão que fica é: será que a gente está realmente disposto a parar e ouvir o que ela tem para dizer?